E vamos falar agora sobre a carta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, cuja íntegra nós aqui da CNN Brasil tivemos acesso agora, pouco antes de começar o WW. Essa carta foi endereçada no dia 7 de maio deste ano, passou ali pelo Ministério da Justiça do Brasil para ser finalmente remetida ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. É a nossa manchete, inclusive, agora do site da CNN, e a íntegra da carta está na manchete do site da CNN Brasil para quem quiser ler. Nós destacamos aqui o que nós consideramos os principais trechos dessa carta do governo Trump para o Alexandre de Moraes. Basicamente é isso. Nesse trecho aí, já traduzido pelo nosso time aqui da CNN Brasil, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz a Alexandre de Moraes: não nos posicionamos sobre a aplicabilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam a Rumble agir dentro do território brasileiro, o que é uma questão da lei brasileira. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam ao Rumble a realizar ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos. Separamos também outro trecho da carta do governo Donald Trump para o ministro Alexandre de Moraes, que, de novo, nós tivemos acesso agora há pouco. Diz esse trecho: as ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos, a menos que haja procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Lorival, é normal isso? Isso, um governo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandar enfim, a carta inteira, né? Ela tem vários, quase que uma aula ali, né? Querendo falar, Alexandre de Moraes, você tem que agir assim, não da forma como você está agindo. Eu queria saber se na sua experiência toda é comum ver isso. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apuração. Você usou aí elegantemente o plural majestático, mas foi você que conseguiu a carta, que é importante para a gente entender em que lugar nós estamos nessa situação entre Estados Unidos e Brasil. Eu nunca vi isso, principalmente em se tratando assim, de dois países que são parceiros, né, que têm uma boa relação e que são duas democracias, né? Os Estados Unidos, eles costumam tratar dessa forma ditaduras contra as quais eles têm uma série de críticas públicas já e tal. Essa é uma reprimenda. Eles colocaram o advérbio respeitosamente, mas é uma reprimenda direta, né, assim, e isso eu acho bastante grave do ponto de vista diplomático. Jussara, sua percepção, Jussara? Olha, o que dá para entender aqui nessas conversas, né, nessa semana, hoje também, principalmente depois da carta que você teve acesso, Caio, é que o governo está num processo meio que no compasso de espera, porque não está sabendo muito para onde ir. Eu vejo muitos discursos. Um deles é o seguinte: primeiro, tentando minimizar, de fato, a pressão que a direita brasileira faz nessas ações, nessas sanções e no que a gente, inclusive nessa carta, né, que o próprio Lorival disse que nunca ter visto, né, até pela experiência dele. E eu vejo o governo também muito perplexo diante disso, vendo uma incógnita e dizendo o seguinte: é imprevisível o que vem daí. Então, o que a gente escuta na diplomacia aqui é que é momento de cautela, tudo que a gente já ouviu, não é momento de ficar debatendo isso em rede social, mas, por outro lado, o que a gente observa também é que há uma dificuldade de admitir que há, de alguma forma, alguma influência dessa direita se valendo desses recados vindo dos Estados Unidos. E mais cedo até trouxe conversando aqui numa apuração, conversando com fontes, tanto no Palácio do Planalto quanto no Itamaraty, é que é o seguinte: olha, com a questão do visto, restrição do visto, como já dito aqui,
não vai ter nenhuma ação. Mas, se vier uma sanção, algo mais direta, além dessa carta que você teve acesso, Caio, aí o governo brasileiro se vê obrigado a fazer uma manifestação. Com argumento, claro, o ambiente digital é uma questão de soberania também, nesses novos termos. Mas, claro, como eu disse aqui um pouco no começo aqui, o governo brasileiro está num compasso de cautela e talvez de perplexidade. Daí, então, a gente aguardando os próximos passos, movimentos. Mas o que a gente sabe é que o governo já tem um entendimento de que vai ser preciso reagir quando e se vier uma sanção mais direta. Só para contextualizar, é interessante que a gente colocou no primeiro trecho ali a menção ao Rumble. Toda essa carta ela tem como origem as decisões do ministro Alexandre de Moraes, determinando que a Rumble, que é uma plataforma americana, cumpra decisões do Alexandre de Moraes dentro dos Estados Unidos. Né? Então, a carta ela descreve esse caso Rumble. A ordem do ministro Alexandre, salvo engano, era para suspender ou bloquear as contas do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Então, é nesse contexto que acontece esta carta enviada e que a gente acabou tendo acesso. Mas nessa cobertura toda, né, Jussara, estamos juntos aí há dias nessa cobertura desse embate Trump-Alexandre de Moraes. O que mais me chama a atenção e que eu aprendi, né, e a gente aprende muito no jornalismo e nas coberturas, é que a bronca do Trump e do governo Trump com o Brasil e com o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, é muito mais em relação às Big Techs, às decisões do Moraes para as Big Techs americanas, às decisões do Alexandre de Moraes entrando no que os Estados Unidos consideram uma invasão de jurisdição americana, do que o julgamento do Bolsonaro, né? Só que eu entendo que a oposição bolsonarista acaba também ligando e fazendo esse link da posição ideológica do Trump com as posições comerciais do governo e do presidente Donald Trump. Daniel. Caio, reforçando isso que você está dizendo agora, quer dizer, como o governo Trump está aliado com as Big Techs, aliás, quase todo mundo ali das Sete Magníficas estava na posse do Trump, todos os CEOs. A gente deduzindo ali como que está o ambiente Washington influenciado pelas Big Techs, elas vêm para o Brasil. O para trás aqui dos meses e anos recentes aponta uma discussão muito desfavorável para as Big Techs na lei das fake news, que acabou não prosperando, e no embate de Alexandre de Moraes contra o X e Elon Musk, quase que diretamente. Só que tem o para frente também. E esse para frente pode parecer menor, mas você tem um projeto de lei que está praticamente pronto, que envolve a regulação econômica das Big Techs, completamente inspirado um pouco na legislação europeia e principalmente na legislação do Reino Unido, que regula os mercados digitais. Se baseia, inclusive, na lei de mercados digitais do Reino Unido. E ela faz com que essas companhias de risco elevado, de relevância sistêmica, como diz o projeto, que são ali 10 ou 12 Big Techs, possam ter atitudes do órgão antitrust brasileiro, que é o CAD, com digamos, com uma assertividade muito maior do que existe em mercados menos regulados. Isso é visto com muita antipatia pelas Big Techs e, obviamente, influencia em todo esse caldo de cultura em Washington. Bom, gente, lembrando que o Supremo Tribunal Federal não se posicionou ao longo do dia. Meu primeiro contato lá foi 9 da manhã, já sobre a reportagem do New York Times, né, que primeiro cita a carta, mas não exibe a carta. Agora a gente exibe a carta aqui. O Supremo Tribunal não se posicionou, mas minha aposta, pelo menos, é que a partir de quarta-feira da semana que vem, quando começa o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aí sim a resposta do Supremo Tribunal Federal a tudo isso será dado, porque a tendência é do Supremo Tribunal Federal ir para cima das Big Techs com uma nova leitura da Constituição brasileira, a leitura do artigo 19 do Marco Civil da Internet, responsabilizando, ampliando as punições para as Big Techs por conteúdo postado nas redes sociais. Quer terminar alguma coisa, não?
Só lembrar, eu confirmei com os governos do Brasil e da França que no topo da agenda entre Macron e Lula, Lula vai fazer uma visita de Estado na França, está a regulação das redes sociais. Então, esse é um tema que vai ficar com muita visibilidade e acho que aí tem um ponto de atenção.